Bill Clinton toma posse pela primeira vez nos Estados Unidos. Tchecoslováquia se separa em Eslováquia e República Tcheca. Nelson Mandela assume presidência, é o primeiro presidente negro da África do Sul. Morre Ayrton Senna. Michael Schumacher torna-se campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. Brasil é tetracampeão do mundo. Suécia entra para o grupo da União Europeia. Sony lança no Japão seu primeiro videogame PlayStation. Economia mundial que parecia bem enfrentou a crise do México. Moeda brasileira, cruzeiro real, em mudança para o plano real e um período de inflação maluca. Muito maneiro, né? Todos esses acontecimentos foram entre 93 e 94. Nessa época tinha alguém começando a ganhar muito dinheiro no mercado financeiro. Eu estou falando dos caras que renderam 378% em pouco menos de 2 anos, começando em setembro de 93 até o final de 94. Isso em dólar. E contra uma rentabilidade de 76% do Ibovespa, que é o principal índice da bolsa. O nome do fundo é Dynamo Cougar. E há um tempo atrás eu comecei a gravar as cartas que eles soltavam, desde a primeira carta, lá em 93, na íntegra. Eu soltava aqui no canal do YouTube e agora eu joguei lá para o Spotify. E a partir de hoje eu vou fazer uns resumos de um determinado período. Nesse primeiro vídeo eu vou resumir sobre os 2 primeiros anos do fundo e aí, mais para frente, eu vou resumir de 4 em 4 anos por ser períodos eleitorais. Eu não consigo expressar quão importante e valioso é você ler todas as cartas ou escutar todas as cartas na íntegra, para você entender exatamente a cabeça e como que os gestores do Dynamo se expressavam, o que eles estavam pensando nas posições que eles montavam em ações. Lembrando que esse fundo rendeu mais de 20% ao ano desde que ele começou até hoje. Isso compondo juros compostos ao longo do tempo é uma fortuna. Bom, então como é que vai funcionar esse resumo? Eu vou separar em 5 tópicos. São eles, não necessariamente nessa ordem. A rentabilidade do fundo no período, que eu acabei de citar para você. Vou falar sobre o que estava acontecendo no mundo no período, que foi como a gente começou o vídeo. Vou falar sobre a minha carta preferida do período, então se você não tiver interesse em ler todas ou escutar todas, você pode ir e escutar exatamente a que eu achar mais interessante. Vou falar sobre os principais conceitos de mercado que a gente consegue tirar dessa carta, isso é muito interessante. E eu vou falar sobre as posições de destaque da Dynamo naquele período que eles citam nas cartas. Então aqui na tela a gente tem a colinha que eu uso, o script que eu uso para fazer esse vídeo. Já falamos sobre a rentabilidade do período, a gente já falou sobre o que estava acontecendo no mundo. Eu acho interessante eu citar, que eu não tinha citado no início do vídeo, porque pode não ser muito interessante para qualquer pessoa. Se você chegou até aqui, você vai gostar. É que a economia mundial, que estava aparecendo muito bem lá em 93 e 94, em 94 começou a crise do México, e isso afetou bastante a rentabilidade em muitas carteiras de investimento naquele período. A moeda brasileira, que era cruzeiro real, ela estava em transição em 94 para o plano real. E a gente estava vindo de um período de uma inflação doida, né? Quem viveu aquela época pode dizer melhor do que eu, que sou um pouquinho mais novo do que isso, mas a gente tinha um período de inflação muito alta, então era uma época muito difícil de você conseguir ganhar dinheiro com ações. Nesse período eu não tive uma carta preferida. Eu achei muito interessante as cartas nas quais, são as 2 primeiras, ele fala sobre eleições, sobre os cenários que eles estavam esperando, que Lula poderia ser eleito ou Fernando Henrique Cardoso. E isso foi interessante. Mas se eu tiver que escolher a melhor carta desse período, eu escolheria a carta 5, porque essa é a carta que a gente consegue tirar mais conceitos de mercado. E agora, indo para os conceitos de mercado, ações de empresas com menos liquidez têm um acompanhamento menos frequente. Isso era verdade lá em 93, quando eles escreveram essa carta. Isso ainda é verdade hoje até um certo ponto. Segundo conceito, arbitragem patrimonial. O que é isso? Segundo a própria Dynamo, é a possibilidade de fechamento de capital, dividendo mínimo que resulte numa rentabilidade muito acima do mercado, ou possibilidade da empresa ser comprada por uma outra maior ou melhor. O terceiro conceito é a noção de hedge, né? Você fazer algum tipo de proteção para sua carteira. E eles faziam no mercado futuro. Eles citam algumas vezes que eles estavam montando hedge, só que nessas vezes eles vão, ao longo das cartas, dizendo que, poxa, dessa vez aqui funcionou bem, dessa vez aqui ela
funcionou bem de novo, mas eu gostaria de ter colocado mais. E aí eles meio que chegam numa conclusão, lá para a quinta carta, se eu não me engano, que não adianta ficar fazendo hedge no mercado futuro o tempo inteiro. No final das contas, você está operando. O que eles têm que focar mesmo, e eles dizem isso na carta, é você montar as posições que você está confortável em levar. E é isso que eles fazem muito bem, sempre fizeram. Outro conceito muito interessante é sobre ações de primeira e ações de segunda linha, que eles citam bastante nessas primeiras 5 cartas. O que são as ações de primeira linha? Forma mais fácil de entender. Pô, se um estrangeiro entrar comprando bolsa, e o estrangeiro é quem movimenta, sempre movimentou a nossa bolsa, ele vai comprar as ações de primeira linha e aí é o que vai fazer a nossa bolsa subir, o índice Bovespa subir. Então, tudo vai subir primeiro quando as pessoas, quando lá fora, né, o fluxo estrangeiro entra comprando as ações de primeira linha. As ações de segunda linha são as ações que demoram um pouquinho mais para se movimentar e aí, num mercado de alta muito forte, elas vão provavelmente subir um pouquinho menos do que as ações de primeira linha e aí depois elas vão fazendo um catch-up lá para as outras posições. E a Dynamo, nesse início, cita bastante que ela focava muito em ações dessa segunda linha aí. Outro conceito legal é que empresas que são fortes geradoras de caixa e não têm investimentos programados são fortes candidatas a dividendos expressivos. Ou seja, vai ter muito dinheiro sendo gerado, ela não tem o que fazer com esse dinheiro, ela vai e paga dividendo para os acionistas. Seguindo para mais um conceito, compre no boato e venda no fato. Essa é uma máxima do mercado e é super verdade. Eles citam exatamente com essas palavras em uma das cartas. Se eu não me engano, foi na transição lá para o governo do Fernando Henrique, quando o esperado fosse que o governo conseguisse implementar diversas coisas, então o mercado subiu antes do governo começar a implementar as coisas. Quando o governo entrou lá, as coisas acabaram não conseguindo ser implementadas com a rapidez que eles gostariam, e aí a bolsa começou a voltar. Ou seja, o mercado precifica antes do dia da coisa acontecer, na hora do boato, e quando de fato acontece, o mercado começa a cair. Então, compra no boato, venda no fato. O outro conceito eu vou ler exatamente o que eles escreveram. A rentabilidade de dezembro está afetada para cima em aproximadamente 1 a 1,5% por conta de operações artificiais feitas por intermediários interessados em valorizar seus papéis no fechamento do ano. Infelizmente, não teve nada que pudéssemos fazer a não ser vender parte de nossas posições nos níveis irreais. Ou seja, esse é um conceito muito legal. Muitas vezes, alguns fundos têm que fechar o ano positivo por conta do que eles têm que divulgar, né? E aí, segundo a Dynamo, a própria Dynamo, nesse período tiveram posições que subiram muito mais do que deveriam, porque provavelmente essas instituições tinham que fazer com que a cota fechasse bem. E aí eles puderam vender para essas instituições nesses níveis irreais de preço, só porque elas tinham que jogar lá para cima o preço. Se eu não me engano, chamam aí agora no mercado de puxadinha de final de mês, puxadinha de final de ano. Enfim, isso é um conceito muito legal. Um outro conceito que não é bem um conceito, mas a gente pode transformar em um conceito, é que quando a Dynamo fala que teve um ano extraordinário, além das expectativas, e que ela esperava que não fosse ser sempre assim. Ou seja, daqui a gente pode tirar, cara, eu tive uma rentabilidade muito acima do que eu esperava, muito acima do normal. Não acredite, não bote na sua cabeça que isso vai acontecer com frequência. Você tem que ter em mente que, às vezes, as coisas fogem da média, tanto para cima quanto para baixo. O importante é você focar na estratégia que você está seguindo. E agora, o último conceito que eu tiro aqui dessas cartas é sobre a crise que teve no México. Que mesmo que não influencie diretamente na empresa em si, em como que a empresa opera ali no micro, o estrangeiro ele vê os países emergentes como um bloco só. Então, a moeda ou o mercado como um todo vai sofrer porque o estrangeiro vai entrar vendendo contra países emergentes como um todo. Agora vamos falar sobre as principais posições que eles mantinham ou principais trades que eles fizeram lá naquela época. Separei aqui, combinei todas as cartas, coloquei com corzinha bonitinha para eu saber exatamente qual tópico que eu estou me referindo quando eu aumentar aqui para ver as cartas. O primeiro trade que eu quero trazer é o trade de Brahma e Antártica. Lá no final de 93, a Dynamo notou que tinha uma diferença brutal no valor de mercado entre Antártica e Brahma. E aí eles viram que era algo em torno de... A Antártica valia 51% da Brahma, só que eles não viam nada fundamentalmente diferente entre as duas empresas,
que justificasse essa diferença de preço. O que eles fizeram? Eles foram e compraram a Antártica. Em menos de 3 meses, eles conseguiram liquidar a posição e ter uma rentabilidade média de 47% no período. Ou seja, enxergaram algo fundamentalmente que não fazia sentido para eles e conseguiram se aproveitar em até num curto espaço de tempo. Não pense sempre que, poxa, posições fundamentalistas eu tenho que carregar por muitos e muitos anos. Outro trade que eu quero destacar aqui foi com relação ao bônus de subscrição de lojas americanas. Uma operação que contribuiu expressivamente para o resultado do último trimestre foi a conversão do bônus de subscrição das lojas americanas. Os bônus emitidos em maio de 93 e adquiridos em novembro pelo Cougar representavam basicamente uma opção de comprar ações de lojas por 3 anos a um preço de aproximadamente 14,03 dólares por lote de 1.000 ações. Ocorre que o preço de conversão ficava fixo em cruzeiros reais por todo o mês e, com a inflação ao redor de 45% mensais em maio e junho, o preço de conversão efetivo acabou ficando em torno de 9,74 dólares por lote de 1.000. Nosso custo era ao redor de 1,95 dólares por lote de 1.000 bônus, enquanto o preço da ação permaneceu no intervalo de 24 a 27 dólares. A operação toda gerou um lucro aproximado de 900% em dólar sobre o valor aplicado nos bônus em 7 meses. Como o bônus praticamente não era negociado e a ação de lojas americanas subiu muito no último trimestre, boa parte dessa valorização somente se materializou nos dois últimos meses do semestre. Vale notar que, como o bônus era extremamente ilíquido, somente conseguimos comprar um lote expressivo após vários meses de procura sem resultados e, mesmo assim, após interferirmos numa operação realizada quase escondidas no horário do almoço na Bolsa do Rio de Janeiro. Bom, esse final aí foi só por curiosidade mesmo, mas foi muito interessante ver como que o mercado dava muitas oportunidades deles conseguirem fazer esse tipo de arbitragem. Posições em Lacta e CMAP também são muito interessantes pelo que eles descrevem, mas eu não vou entrar aqui muito em detalhes para não me alongar. Outra posição muito interessante foi a posição que eles montaram em lojas Renner, que eles começaram em 94, em pouco tempo eles citam que se tornou uma das maiores posições do fundo, quando lojas Renner ainda ficavam lá no Rio Grande do Sul, antes da expansão para São Paulo e depois virar o que a gente conhece hoje em dia. E por fim, posições em Lacesa e Siderúrgica Tubarão, eles citam as dificuldades que eles estavam tendo no tratamento com acionistas minoritários. Isso vai se levando por algum tempo até um desfecho que a gente vai ver nos próximos resumos. E esse foi o resumo das 5 primeiras cartas da Dynamo. Eu espero que isso te anime a escutar ou a começar a ler essas cartas. Eu não consigo reforçar quão valioso é você ter acesso ao que estavam pensando os gestores de uma das principais casas de investimento em ações do Brasil. Há 30 anos atrás, até hoje, você consegue entender muita coisa. Isso vale muito mais do que muito curso por aí. Qualquer dúvida, crítica ou elogio, deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.